Você já parou para pensar em como o mundo que conhecemos hoje foi construído? Na forma como pensamos, nos expressamos, nos organizamos? E se eu te dissesse que uma civilização que floresceu há milhares de anos, em um pequeno pedaço de terra banhado pelo mar Egeu, é a verdadeira arquiteta de tudo isso? Estamos falando da Grécia Antiga e sua jornada de ideias que mudaram para sempre a humanidade. É sobre os primeiros passos da democracia, o nascimento da filosofia, a criação de artes que ainda nos arrebatam e a forja de um pensamento científico que desvendaria os mistérios do universo. Neste vídeo, vamos embarcar em uma odisseia através das eras dessa civilização fascinante. Vamos desvendar seus mistérios, suas glórias e seus legados. Antes de a Grécia Antiga se tornar o colosso que conhecemos, suas terras foram berço de culturas que lançaram as bases para o que viria a ser uma das civilizações mais influentes da história. Embora não mergulhemos nos detalhes profundos da origem de cada povo que habitou a região, é crucial entender que a Península Balcânica, com sua geografia acidentada e seu litoral recortado, foi um caldeirão de interações e desenvolvimentos culturais muito antes de Atenas e Esparta ascenderem ao seu auge. A Grécia, com suas montanhas que dividiam a terra em vales isolados e um litoral que se estendia por milhares de quilômetros, era um cenário ideal para o surgimento de comunidades diversas. O mar, em particular, foi um elemento transformador. Ele não apenas forneceu recursos para a subsistência, mas também serviu como uma vasta autoestrada, conectando diferentes regiões e facilitando o intercâmbio de ideias, bens e tecnologias. Essa interação marítima foi fundamental para o desenvolvimento das primeiras culturas e para a eventual fusão de influências que moldariam a identidade grega. Nossas primeiras evidências de uma civilização florescente no Egeu vêm das ilhas Cíclades, um arquipélago no mar Egeu. A cultura cicládica, que data de 3.200 a 2000 a.C., é conhecida principalmente por suas figuras de mármore altamente estilizadas, que representam, na sua maioria, figuras femininas, muitas vezes com braços cruzados e traços faciais mínimos. Essas figuras, de tamanhos variados, de pequenas estatuetas a esculturas em tamanho real, foram encontradas principalmente em túmulos, sugerindo um propósito ritualístico ou funerário. Embora os detalhes de sua sociedade sejam escassos, as descobertas arqueológicas indicam uma sociedade com certo grau de sofisticação, engajada em atividades comerciais e com uma apreciação estética notável. A ilha de Creta, ao sul do continente, foi o lar da magnífica civilização minoica, que data de 2700 a 1450 a.C. Chamada assim em homenagem ao lendário rei Minos, essa civilização foi uma potência marítima, controlando vastas rotas comerciais pelo Egeu e Mediterrâneo. Os minoicos não eram um povo guerreiro no sentido tradicional, suas cidades não eram fortificadas e sua força residia em sua frota e em seu comércio. O centro da vida minoica eram os grandiosos palácios, como o de Cnossos, que não eram apenas residências reais, mas também centros administrativos, religiosos e econômicos. Esses palácios eram complexos e labirínticos, decorados com afrescos vibrantes que retratavam cenas da natureza, da vida cotidiana e de rituais. A arte minoica era caracterizada por sua leveza, movimento e uma profunda conexão com o mundo natural, com representações frequentes de golfinhos, polvos e motivos florais. Os minoicos desenvolveram dois sistemas de escrita, o linear A, que ainda não foi decifrado, e o linear B, uma forma mais antiga do grego. Em contraste com a paz dos minoicos, a civilização micênica de 1600 a 1100 a.C., localizada no continente grego, era uma sociedade de guerreiros,
Seus centros, como Micenas, Tirinto e Pilos, eram cidades-fortaleza imponentes, construídas com enormes blocos de pedra, as chamadas ciclópicas, tão grandes que os gregos posteriores acreditavam que só gigantes poderiam tê-las construído. Os micênicos eram um povo militarmente organizado, com uma hierarquia social clara, liderada por um Wanax, ou rei, que era tanto um líder guerreiro quanto religioso. Suas tumbas, especialmente os tolos, ou tumbas em colmeia, eram ricamente decoradas com ouro e outros bens preciosos, indicando uma sociedade com considerável riqueza e estratificação. A descoberta da máscara de Agamenon em Micenas, por Heinrich Schliemann, é um testemunho da opulência micênica. A escrita linear B, decifrada por Michael Ventris e John Chadwick em 1952, revelou que os micênicos falavam uma forma arcaica do grego, confirmando sua identidade como os primeiros falantes da língua grega. Seus registros eram principalmente administrativos, detalhando a produção de bens, o pagamento de tributos e a organização militar. Após o esplendor micênico, a Grécia mergulhou em um período que os historiadores chamam de Idade das Trevas, um período de cerca de 300 anos, entre os anos de 1100 e 800 a.C., onde o registro arqueológico se torna mais escasso, a escrita desaparece e a vida parece ter regredido em complexidade. O fim da era micênica foi abrupto e generalizado. As grandes cidades-fortaleza foram abandonadas ou destruídas, o comércio em larga escala cessou e as complexas estruturas administrativas desapareceram. A população diminuiu drasticamente e as pessoas voltaram a viver em comunidades menores e mais isoladas. A cerâmica, que antes era sofisticada e artisticamente elaborada, tornou-se simples e funcional. A ausência de escrita é um dos marcos mais notáveis desse período, tornando a reconstrução dos eventos um desafio para os historiadores. As evidências arqueológicas sugerem um declínio na tecnologia, na organização social e na qualidade de vida. No entanto, essa escuridão não foi um vácuo completo. Dentro desse período de aparente estagnação, as sementes da futura Grécia clássica estavam sendo plantadas. As comunidades, embora isoladas, começaram a se organizar em estruturas mais coesas. A base para o surgimento das polis, as cidades-estado que se tornariam a marca registrada da civilização grega, estava sendo estabelecida. A migração de povos, incluindo os dórios, que se estabeleceram em grande parte do Peloponeso, e os jônios, que se estabeleceram na Ásia Menor e em algumas ilhas do Egeu, levou a uma redistribuição demográfica e a uma mistura de culturas. Essas migrações, embora muitas vezes forçadas, contribuíram para a eventual formação de identidades regionais e dialetais que perdurariam por séculos. É nesse contexto de transição que a figura de Homero e suas épicas Ilíada e Odisseia se torna fundamental. Embora a autoria e a datação exatas das obras sejam debatidas, elas são universalmente aceitas como tendo sido compostas por volta do final da Idade das Trevas ou início do período arcaico. Essas epopeias não apenas contavam histórias de heróis micênicos, mas também serviam como um repositório de valores, mitos e tradições para uma sociedade que emergia de um período de esquecimento. Elas ofereciam um senso de identidade compartilhada e um panteão de deuses e heróis que se tornariam a base da religião e da mitologia grega. O período arcaico entre os anos de 800 e 500 a.C. marca o renascimento da Grécia. É uma época de expansão, de experimentação política, de inovação artística e do florescimento de um pensamento racional que começaria a desafiar as velhas narrativas. A característica definidora do período arcaico é o desenvolvimento das polis, as cidades-estado independentes. Diferentemente das grandes monarquias do Oriente Próximo,
A Grécia era fragmentada em centenas dessas unidades autônomas, cada uma com sua própria forma de governo, suas leis e suas identidades culturais. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. Cada uma dessas cidades-estado era um universo em si mesma, mas todas compartilhavam uma língua, uma religião e uma cultura subjacente. O crescimento populacional e a escassez de terras aráveis impulsionaram uma onda massiva de colonização. As cidades-estado gregas estabeleceram colônias em todo o Mediterrâneo e no Mar Negro, desde o sul da Itália, Magna Grécia, e a Sicília até a Península Ibérica, o norte da África e a Ásia Menor. Essas colônias não eram meras feitorias comerciais, eram novas polis, réplicas da cidade-mãe, que se tornavam centros de comércio, cultura e poder. A colonização expandiu a influência grega, espalhou a cultura helênica e trouxe novas riquezas e ideias para o continente. O período arcaico foi um laboratório de experimentação política. Inicialmente, muitas polis eram governadas por oligarquias, onde o poder estava nas mãos de um pequeno grupo de aristocratas. No entanto, o surgimento de uma classe média de comerciantes e artesãos, enriquecida pelo comércio e pela colonização, levou a tensões sociais. Essas tensões, muitas vezes, culminaram no surgimento de tiranos. Os tiranos como Pisístrato em Atenas ou Periandro em Corinto não eram necessariamente opressores brutais, como a conotação moderna do termo. Muitos eram líderes populares que derrubaram as oligarquias e implementaram reformas sociais, econômicas e artísticas. Eles eram, em essência, líderes fortes que surgiam para resolver crises e, muitas vezes, preparavam o terreno para sistemas políticos mais inclusivos. É em Atenas, no final do período arcaico, que vemos os primeiros passos em direção à democracia. Legisladores como Drácon, conhecido por suas leis severas, daí a expressão draconiano, Solon, cujas reformas econômicas e sociais aliviaram a carga dos mais pobres e sentaram as bases para a cidadania, e Clístenes, o pai da democracia ateniense, que reformou o sistema de tribos e criou o Conselho dos 500, dando voz a um maior número de cidadãos, foram cruciais nesse processo. Suas reformas não criaram a democracia completa, mas estabeleceram os princípios de igualdade perante a lei e participação cívica que seriam aprimorados no período clássico. O período arcaico viu um florescimento notável na arte e na cultura. A cerâmica, que havia regredido na Idade das Trevas, ressurgiu com vigor, inicialmente com o estilo geométrico e depois com a rica ornamentação figurativa dos vasos de figuras negras e, posteriormente, de figuras vermelhas. Essas obras de arte não eram apenas utilitárias, eram narrativas visuais que retratavam mitos, cenas do cotidiano e rituais. Na escultura, os gregos arcaicos começaram a criar figuras em mármore de grande porte, conhecidas como kouroi, jovens masculinos nus, e korai, jovens femininas vestidas. A literatura também floresceu. Além de Homero, poetas líricos como Safo de Lesbos, Píndaro e Alceu de Mitilene deram voz a emoções pessoais e a eventos contemporâneos, afastando-se das longas narrativas épicas. O teatro, com suas origens em rituais religiosos, começou a tomar forma, lançando as bases para as grandes tragédias e comédias do período clássico. É também no período arcaico que surgem os primeiros filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo ocidental que buscava princípios naturais para explicar o mundo, e Pitágoras, com suas contribuições à matemática e à música. O período clássico é o auge da Grécia Antiga, uma era de ouro, onde a democracia floresceu, a filosofia atingiu novos patamares, a arte e a arquitetura alcançaram a perfeição, e a Grécia defendeu sua liberdade contra impérios colossais. Mas não foi uma era de paz ininterrupta. Foi forjada em conflitos e definida por uma busca incansável pela excelência.
O ímpeto para a união das polis gregas veio de uma ameaça externa formidável, o vasto e poderoso Império Persa. As guerras médicas foram uma série de conflitos que opuseram as cidades-estado gregas ao Império Persa, que buscava expandir seu domínio para o Ocidente. A primeira invasão persa foi repelida na Batalha de Maratona, em 490 a.C., onde os hoplitas atenienses, embora em menor número, infligiram uma derrota devastadora aos persas, demonstrando a superioridade da tática militar grega e a força de sua cidadania. A lenda de Fidípides, correndo de Maratona a Atenas para anunciar a vitória, é um símbolo da resiliência grega. A segunda invasão, liderada pelo próprio rei persa Xerxes I, foi ainda maior e mais ameaçadora. A famosa Batalha das Termópilas, em 480 a.C., viu 300 espartanos e outros aliados gregos resistirem heroicamente a um exército persa muito superior, permitindo que o restante das forças gregas se reorganizasse. Embora os espartanos tenham sido derrotados, seu sacrifício se tornou um símbolo eterno de coragem e patriotismo. Em seguida, na Batalha de Plateias, em 479 a.C., a aliança terrestre grega esmagou o exército persa remanescente. Após as guerras médicas, Atenas emergiu como a principal potência naval e cultural da Grécia. Sob a liderança visionária de Péricles, Atenas viveu sua Idade de Ouro, entre os anos de 460 a 429 a.C. Péricles foi um estadista, orador e general que consolidou e aperfeiçoou a democracia ateniense. A democracia ateniense era uma democracia direta, onde os cidadãos, homens livres nascidos em Atenas, maiores de 18 anos, participavam diretamente da tomada de decisões na Eclésia, Assembleia Popular. Atenas também se tornou um centro cultural e intelectual inigualável. O Partenon, o Erechtheion e outros templos magníficos foram construídos na Acrópole, simbolizando a grandeza e a piedade da cidade. Escultores como Fídias criaram obras-primas que definiram o cânone da beleza clássica. O teatro ateniense atingiu seu apogeu com os grandes dramaturgos Ésquilo, Sófocles e Eurípides, tragédia, e Aristófanes, comédia, cujas peças exploravam questões humanas universais, moralidade e política. O período clássico foi a era de ouro da filosofia grega. Em Atenas, em particular, floresceram alguns dos maiores pensadores da história que revolucionaram a forma como a humanidade compreendia o mundo e a si mesma. Sócrates, 470-399 a.C., o pai da filosofia ocidental. Sócrates não deixou obras escritas, mas seu método socrático, uma forma de questionamento dialético que buscava a verdade através do diálogo e da autoanálise, e sua busca incessante pela sabedoria e pela virtude influenciaram gerações de pensadores. Platão, 428-348 a.C. Discípulo de Sócrates, Platão fundou a Academia, a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Sua teoria das formas, ou ideias, que postulava um reino de realidades perfeitas e imutáveis, e suas reflexões sobre a política, em A República, a Ética e a Metafísica, moldaram o pensamento ocidental por milênios. Aristóteles, 384-322 a.C. Aluno de Platão, Aristóteles divergiu de seu mestre em muitos aspectos, buscando uma compreensão do mundo através da observação empírica e da lógica. Ele fez contribuições fundamentais em praticamente todas as áreas do conhecimento: lógica, metafísica, ética, política, biologia, física e poesia. Fundou o Liceu e foi preceptor de Alexandre, o Grande. Outros filósofos importantes incluíram os sofistas, como Protágoras, que focavam na retórica e na persuasão, e os cínicos, como Diógenes, que pregavam uma vida de simplicidade e virtude. O pensamento médico, com Hipócrates, o pai da medicina, também avançou, buscando explicações racionais para as doenças, as
A rivalidade crescente entre Atenas, uma democracia e potência naval, e Esparta, uma oligarquia militarista e potência terrestre, inevitavelmente levou a um conflito devastador, a Guerra do Peloponeso. O conflito, que durou quase 30 anos, envolveu a maioria das cidades-estado gregas, divididas em duas grandes ligas: a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. A guerra foi brutal e exaustiva. Atenas sofreu com uma praga devastadora que matou Péricles, e sua frota foi destruída na Sicília. Embora tenha havido momentos de trégua e reviravoltas, Esparta, com o apoio persa, ironicamente o antigo inimigo, finalmente prevaleceu, derrotando Atenas na Batalha de Egospótamos. A Guerra do Peloponeso deixou a Grécia exausta e enfraquecida. Nenhuma polis conseguiu manter a hegemonia por muito tempo após o conflito, e o poder se alternou entre Esparta, Tebas e outras cidades-estado, resultando em um período de instabilidade e fragmentação. O período clássico terminou com uma Grécia enfraquecida, mas isso não significou o fim da influência grega. Pelo contrário, o próximo capítulo da história, o período helenístico, testemunharia a expansão sem precedentes da cultura grega por um vasto império, moldando o mundo antigo de maneiras profundas. Enquanto as cidades-estado gregas se desgastavam em conflitos internos, uma nova potência surgia ao norte, o Reino da Macedônia. Sob a liderança brilhante de Filipe II, a Macedônia, antes considerada uma região periférica, foi modernizada militarmente e diplomaticamente. Filipe, um admirador da cultura grega, empregou táticas militares inovadoras, como a falange macedônica, uma formação de infantaria com longas lanças, as sarissas, e uma diplomacia astuta para gradualmente submeter as cidades-estado gregas. O manto de seu pai foi assumido por seu filho Alexandre III, da Macedônia, conhecido como Alexandre, o Grande. Com apenas 20 anos, Alexandre herdou um exército disciplinado e um sonho de conquista. Em uma série de campanhas militares rápidas e espetaculares, Alexandre derrubou o Império Persa, conquistou o Egito, a Mesopotâmia e avançou até a Índia. Sua visão não era apenas de conquista militar, mas de fusão cultural. Alexandre fundou dezenas de cidades, muitas delas chamadas Alexandria, que se tornaram centros de cultura grega e de intercâmbio com as culturas orientais. Sua morte prematura no ano de 323 a.C., aos 32 anos, deixou um império vasto e sem um sucessor claro. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais, os diádocos, sucessores. Os 3 reinos helenísticos mais importantes que surgiram foram: Reino Ptolomaico, Egito, governado pela dinastia Ptolomaica, da qual Cleópatra foi a última rainha. Este reino foi um centro de aprendizado e riqueza. Alexandria, sua capital, abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria, o maior centro de conhecimento do mundo antigo, e o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas. Império Seleucida, Oriente Médio, o maior e mais extenso dos reinos helenísticos, estendendo-se da Ásia Menor à Índia. Foi um caldeirão de culturas gregas e orientais, com cidades como Antioquia se tornando importantes centros. Reino da Macedônia manteve o controle da Grécia e da Macedônia, mas sua influência diminuiu com o tempo em comparação com os outros reinos. A filosofia helenística também evoluiu com o surgimento de novas escolas de pensamento que refletiam as mudanças sociais e políticas da época, como o estoicismo, Zenão de Cítio. Enfatizava a virtude, a razão e a aceitação do destino, buscando a tranquilidade através do controle das emoções. Epicurismo, Epicuro, buscava a felicidade através da ausência de dor física e da tranquilidade mental, focando no prazer moderado e na amizade. Ceticismo,
questionava a possibilidade do conhecimento absoluto, encorajando a suspensão do julgamento. Na ciência, o período helenístico foi uma era de descobertas e avanços notáveis. Euclides sistematizou a geometria, Arquimedes revolucionou a física e a matemática com seus princípios da alavanca e da flutuação, e Aristarco de Samos propôs um modelo heliocêntrico do universo, onde a Terra gira em torno do Sol, séculos antes de Copérnico. Na arte, a escultura helenística abandonou a serenidade clássica em favor de maior emoção, realismo e drama, com obras como o Laocoonte e seus filhos, o Altar de Pérgamo e a Vênus de Milo. A arquitetura também se tornou mais grandiosa e ornamentada. A Batalha de Actium, no ano de 31 a.C., onde Otaviano derrotou Marco Antônio e Cleópatra, marcou o fim do último grande reino helenístico, o Egito Ptolomaico, e o início do Império Romano. A Grécia, embora conquistada militarmente, continuou a exercer uma profunda influência cultural sobre Roma. Pense comigo. A democracia que tanto valorizamos, a ideia de que o povo tem o direito de governar a si mesmo, nasceu nas ágoras de Atenas. A filosofia, a busca incessante por sabedoria e verdade que nos leva a questionar, a refletir e a compreender o mundo, tem suas raízes nas mentes brilhantes de Sócrates, Platão e Aristóteles. A arte, com sua busca pela perfeição e sua capacidade de nos emocionar. A literatura que nos transporta para mundos épicos. O teatro que nos faz rir e chorar. A própria noção de tragédia. A ciência que busca desvendar os mistérios do universo através da razão e da observação, teve seus primeiros grandes saltos nas mãos de pensadores helenísticos. As Olimpíadas, o ideal de excelência física e competitiva, a arquitetura com suas colunas majestosas e proporções harmoniosas, até mesmo a maneira como estruturamos nosso pensamento lógico e argumentativo, tudo isso tem um fio invisível que nos conecta àquela terra de beleza e intelecto. Eles não tinham a tecnologia que temos hoje, não tinham a internet, nem os avanços médicos, nem os motores, mas tinham algo muito mais poderoso, a capacidade de questionar, de inovar, de criar e de sonhar. Se essa história te impressionou, imagina o que vem por aí. Então, já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas apaixonadas por história como você. E me diz aqui nos comentários, qual outro personagem épico você quer ver por aqui? Sua sugestão pode virar o próximo vídeo do canal.